Gravando. Pronto. Então, aqui, ó. Vamos lá. O número binomial, ele é um número que pode ser escrito como uma combinação. Tá? Lembra que nós temos 3 formulinhas de análise combinatória, né? Formulinha que dá permutação, formulinha do arranjo e a formulinha da combinação. Tá vendo? Ó? A combinação, esta formulinha aqui, é que a gente vai usar. Todo número que pode ser escrito nessa forma aqui é o que a gente chama de número binomial. Então, um número binomial nada mais é do que uma combinação de N elementos tomados P a P. É um probleminha, todo probleminha, pessoal, que envolve arranjo ou combinação, ele pode ser entendido como um probleminha que envolve escolhas, não é? Então, por exemplo, eu quero uma combinação de 10 elementos e eu quero escolher 3. Então, seria uma combinação de 10 em 3. Né? De quantas formas eu posso escolher 3 elementos, sendo que eu tenho 10 para escolher? Ah, tenho 10 disponíveis, eu quero escolher 3. Quantas formas eu posso fazer isso? Se a ordem não importa, é uma combinação. Não é? Se a ordem dos elementos dessa escolha não importa, é o caso de combinação. Se importa, é um caso de arranjo, certo? Mas agora a gente vai focar um pouquinho nessa combinação, na combinação, tá bom? Que é um número binomial. Então, todo número binomial, tá? É um número que pode ser escrito nessa forma aqui, tá? Essa aqui é a formulinha da combinação. Então, o N, pessoal, ele sempre tem que ser maior que o P, né? O P é a quantidade de escolhas que eu quero fazer. O N é quantos elementos eu tenho, né? Então, eu tenho 10 elementos, eu quero escolher 3. Então, o N é 10 e o P é 3. O N sempre tem que ser maior que o P, né? Porque não tem como você ter... eu tenho 3 elementos, eu quero escolher 7. Não existe isso, né? Então, o N sempre maior ou igual, né? Pode ser igual também. Maior ou igual que P. Beleza? Bom, aí eu vou trocar a notação. A notação de binomial, a gente não usa essa notação aqui. A gente usa uma notação que lembra uma fração, tá? Embora não seja uma fração, mas ele lembra. O N eu coloco em cima e o P eu coloco embaixo. Então, aqui, isso aqui nada mais é do que uma forma diferente de escrever isso. Eu tenho N elementos, eu quero escolher P. De quantas formas eu posso fazer isso, né? Então, é uma combinação de N em P. Certo? É só uma nova notação, uma forma diferente de escrever isso daqui. Tá? Então, é a mesma coisa, só troquei a notação. Tá? Então, uma combinação de N em P, N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial. Bom, embora não seja uma fração, né, mas a gente chama o N de numerador e o P de denominador. Tá? Mas lembrando que isso aqui não é uma fração, isso aqui é um número binomial, sempre entre parênteses. O N em cima e o P embaixo. Beleza? Então, exemplos. Ó. Quero calcular aqui uma combinação de 5 em 3. Eu tenho 5 elementos, eu quero escolher 3. A ordem não importa. De quantas formas eu posso fazer essa escolha? 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Né? Aí eu vou cair aqui numa expressãozinha. Lembra lá como eu calculo isso, né? Eu vou abrir um maior e vou cancelar com o outro maior, né? Então, 5, eu vou abrir até chegar no 3 fatorial, vou cancelar, calculando, o resultado vai dar 10. Então, se eu tenho 5 elementos e eu quero escolher 3, eu tenho 10 formas de fazer isso. Aqui tem uma particularidade, tá? No caso aqui, ó, eu tenho 6 elementos, eu não quero escolher nenhum. De quantas formas eu posso fazer isso? Não precisaria nem do cálculo, se você fosse pensar, né? Você tem 6 elementos. Você não quer escolher nenhum. Você só tem um jeito de fazer isso, né? Que é não escolher nenhum. Né? Mas se você usar a definição, vai ficar 6 fatorial sobre 6 menos 0 fatorial, 0 fatorial, né? Aí aqui vai ficar 6
menos 0 vai ficar 6 fatorial, que vai cancelar com esse 6 fatorial. E lembrando, pessoal, que 0 fatorial é a mesma coisa que 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, tá? Que vai dar 1. Então, sempre que você tiver o seu denominador igual a 0, ou seja, a quantidade a sua escolha aqui for 0, o resultado sempre vai dar 1. Não interessa quem que é o número que está em cima, não interessa quem que é o n. Tá? O resultado sempre vai dar 1. Isso aqui é uma propriedade de número binomial que a gente vai ver agora. Tá? Então, algumas consequências aí da definição, que é o que eu falei para vocês. Ó. Essa que eu acabei de falar. Tá vendo? Ó? Se eu tenho aqui o meu denominador for 0, ou seja, eu não quero fazer nenhuma escolha, eu só tenho uma forma de fazer isso, né? A demonstração disso daqui é muito simples. Tá? É só você jogar na formulinha, tá? Que você vai ver que o resultado sempre vai dar 1, independente do valor do n. Então, se tem 0 embaixo, o resultado vai dar 1. Outra consequência que vem da definição, tá? Se você tiver 1 embaixo, o resultado vai ser o próprio n. Faz sentido, né? Porque você tem, vamos supor assim, você tem 5 escolhas. Você tem 5 elementos. Você quer escolher um só. Você tem 5 formas de fazer isso, né? Então, a combinação de n em 1 vai ser igual ao próprio n. Tá? Então, quando o meu denominador for 1, o resultado vai dar o próprio n. Aqui, quando os números forem iguais, ó, o resultado também vai dar 1. Você tem 5 elementos. De quantas formas você pode escolher 5 elementos? De uma forma só, né? Então, combinação de n em n também vai dar 1. Se você jogar na formulinha, você vai chegar no valor igual a 1. E tem esse último aqui, tá? Quando o de cima, aliás, quando o de baixo for uma unidade a menos que o de cima, o resultado também vai dar n, certo? Então, por exemplo, combinação de 6 em 5 vai dar 6. Combinação de 8 em 7 vai dar 8, tá? Combinação de 11 em 10 vai dar 11, beleza? Só que essas definições, pessoal, esses resultados, eles vêm diretamente da formulinha, tá? Dessa formulinha aqui, tá? Se você jogar os valores nessa formulinha, vocês vão chegar naqueles resultados, beleza? O que são números binomiais complementares? Quando que dois números binomiais são complementares? Primeiro, ó, os números em cima têm que ser iguais, tá? E segundo, a soma dos de baixo tem que dar o de cima. Então, quando isso acontecer, quando a soma dos dois de baixo for igual aos dois aqui, for igual ao número que está em cima, a gente fala que esses números binomiais, eles são complementares, certo? Então, quando a soma do de baixo for igual ao número de cima. Então, exemplo. Uma combinação de 5 em 2 e uma combinação de 5 em 3 são complementares, tá? Se você somar os dois de baixo, o resultado vai ser igual ao número que está em cima, ó. 2 mais 3 igual a 5, tá? Então, eles são complementares. Beleza? 7, 2 e 7, 5. Também são complementares, tá? 2 mais 5 vai dar 7, certo? E aí tem um teorema que diz o seguinte: quando nós temos dois números binomiais que são complementares, eles também vão ser iguais. Tá? Então, ó, se dois números binomiais forem complementares, então eles são iguais. Exemplo. Olha só. 5, uma combinação de 5 em 2 e uma combinação de 5 em 3. São complementares, não são? Porque 2 mais 3 vai dar 5. Todo binomial que for complementar também vai ser igual
Sempre vai acontecer isso. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Vamos supor que eu tenha 5 sorvetes. Eu quero escolher 2. De quantas formas eu posso fazer isso? É a mesma situação que se eu tivesse 5 sorvetes, eu quisesse escolher 3. Tá? A quantidade de escolhas que eu posso fazer vai ser a mesma. Tá? Isso acontece porque eles são complementares. Tá? 2 mais 3 é igual a 5. Tá? Então, gravem isso. Tá? Complementares, eles têm o mesmo resultado, vai dar o mesmo valor. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Combinação de 2 em 7 é igual a uma combinação de 7 em 5? Sim, porque são complementares. Ó, 2 mais 5 é igual a 7. Certo? Bom, relação de Stiefel. Essa relação de Stiefel aqui, tá? Ela parece que é uma coisa sem sentido. Tá? Mas vocês vão entender quando a gente vê o triângulo de Pascal. Mas ela diz o seguinte, ó. Quando eu somar 2 números binomiais, tá vendo que a parte de cima é igual, tá? E a parte de baixo são consecutivos, né? Aqui é P mais 1. Quando eu somar 2 binomiais nessas condições, tá? O resultado vai ser N mais 1, vai ser uma combinação de N mais 1 em P mais 1, tá bom? Então, ó, os dois de cima são iguais, tá vendo, ó? E os dois de baixo são consecutivos. Então, eu vou somar 1 no N, né? E vou somar 1 no P. Certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Bom, uma combinação de 7 em 2, uma combinação de 7 em 3. Tá vendo que eu tenho essa condição aqui, ó? Os dois de cima são iguais, tá vendo? E os dois de baixo são consecutivos, né? Consecutivo do 2 é o 3. Então, ao invés de eu calcular separadamente e somar, eu sei, pela relação de Stiefel, que isso daqui vai ser igual, ó, a 3, tá vendo? Ó, que eu mantive o segundo aqui, ó, tá? Eu mantenho aqui o P mais 1, né? Então, eu mantive o 3 e eu somei 1 no numerador. Então, isso aqui vai ser igual a uma combinação de 8 em 3. Tá? Isso aqui vai fazer sentido quando eu for mostrar para vocês o triângulo de Pascal. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Tá? Ó, tô somando 2 números binomiais, ó. Os dois de cima são iguais. Os dois de baixo são consecutivos. Então, eu vou manter o último, né? O último denominador, vou manter o maior, né? Eu vou manter o maior denominador, que no caso é 6, e vou somar 1 no numerador. Então, vai ser uma combinação de 13 em 6. Beleza? Bom, essa relação de Stiefel, pessoal, ela é muito útil na construção do triângulo de Pascal. O que é o triângulo de Pascal? Vocês lembram? Vocês têm uma lembrança do que é o triângulo de Pascal? Eu lembro, mano. Eu lembro só de que fica repetindo os números. 1, 1, 1, Isso. 2. É esse triângulo aqui, ó. Era a soma do, tipo, acho que é 2 elevado a 2, a primeira linha, tipo, a segunda linha, e 2 elevado a 3, a terceira. Né? Exato, isso mesmo, muito bem lembrado. Muito bom. Então, aqui, ó, o triângulo de Pascal, pessoal, ele é um triângulo formado por números binomiais. Por que chama triângulo? Porque a disposição desses números vai formar um triângulo, ó, tá? Então, aqui, ó, eu começo com 0 e 0, tá? O número que está em cima vai indicar a linha que eu estou. O número que está embaixo vai indicar a coluna que eu estou. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Tá vendo? Os elementos são números binomiais, né? Então, o número que está em cima, ele indica a linha que eu estou. E o número que está embaixo, ele indica a coluna que eu estou. Então, por exemplo, ó, se eu pegar esse cara aqui, ó, tá vendo a minha setinha, ó? Esse cara aqui, ele está na linha 3 da coluna 2.
Tá? Lembrando que eu começo com 0, tá? Linha 0, coluna 0, tá? Então, esse aqui é o elemento da linha 0, coluna 0. Esse aqui é o elemento da linha 1, da coluna 0. Esse aqui é o elemento da linha 1, da coluna 2, elemento da linha 1, da coluna 1, tá? Por que eu não continuo aqui? Por que não tem uma continuação? Porque senão, pessoal, o número que está em cima vai ficar menor, né? Porque se eu fosse continuar, quem que seria o próximo se eu fosse continuar aqui, né? Se eu fosse seguir essa lógica. O próximo seria 1 em cima e o 2 embaixo, não é? Só que não existe isso, né? Porque o de cima tem sempre que ser maior que o número de baixo, maior ou igual. Então, eu paro aqui, tá vendo? Ó, sempre para quando o número ficou igual. Então, o que seria o próximo aqui? Ó? Aqui, segunda linha, coluna 0. Tá vendo? Ó? Segunda linha, coluna 1. Segunda linha, coluna 2. Por que eu parei aqui? Ó? Porque senão ia ficar segunda linha, coluna 3. Não existe. Tá? Então, é por isso que a disposição deles forma um triângulo. Beleza? Chamado triângulo de Pascal. Se eu fosse generalizar, ó, né, eu terminaria aqui, numa linha N, tá vendo? Ó? Linha N. E aqui, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, até chegar numa coluna N, tá? Observa que aqui eu já começo a observar algumas propriedades aqui, né? O que já consigo observar daqui, ó? Que o último elemento, ó, sempre vai ser formado por números iguais, né? Ó, 0, 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, né? E a primeira coluna, né, sempre começa com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, certo? Quando eu calcular, se eu fosse calcular separadamente cada um desses elementos, eu vou transformar o triângulo em um triângulo numérico. E ele ficaria assim, ó. Ó, ele ficaria assim, tá? Observa, lembra da propriedade que eu falei agora há pouco, ó? Quando tiver 0 embaixo, o resultado sempre vai dar 1, né? Por isso que tudo aqui ficou igual a 1, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. O que acontece aqui nesse caso, ó? Como os números são iguais, né? Pela propriedade que eu falei, também vai dar 1. Por isso que ficou assim, ó. Tá, ó. Começa com 1 e termina com 1, sempre. Tá? Como é que eu construo esse triângulo? Aí eu uso a relação de Stiefel, tá? Para construir esse triângulo. Agora ela vai fazer mais sentido, tá? Então aqui é linha 0, coluna 0, né? Sempre começa com a linha 0, coluna 0. Tá? Então aqui, comparando, né? Eu tenho isso daqui, né? Isso aqui é com os binomiais, isso daqui já são com os valores numéricos, né? Então aquilo que eu falei, ó. Como aqui, ó, o número de baixo é 0, o resultado sempre vai dar 1. Como esses números aqui, ó, eles são iguais, o resultado também vai dar sempre 1, certo? E como que você constrói os outros? Usando a relação de Stiefel, tá? Olha como a relação agora vai fazer sentido, ó. Observa que os elementos que estão na mesma linha, os números que estão na mesma linha, ó, eles têm os números de cima igual, né? Ó, linha 2, linha 3, linha 4. O que Steven fala é o seguinte: se eu pegar dois quaisquer aqui, ó, eu vou migrar para a folhinha para ficar mais fácil, tá? Ó, vou migrar aqui para a minha folhinha, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, a relação de Stiefel, ela diz o seguinte: se eu pegar aqui NP mais NP mais 1, isso daqui vai ser igual a N mais 1, P mais 1, certo? Ou seja, ó, tá vendo que aqui eu estou somando dois que estão na mesma linha?
né? E aqui eu estou somando 2 que estão em colunas consecutivas, né? O resultado vai ser o elemento que está na outra linha da coluna de baixo. Por exemplo, olha só, vou pegar esses 2 aqui, ó. Vou pegar como exemplo, tá bom? Vou pegar esses 2 aqui, ó. Ó. A soma desses 2, tá vendo que eles têm aqui, ó, mesma linha, só que eles estão em colunas consecutivas, né? Coluna 0 e coluna 1. O que acontece aqui? A soma deles vai dar sempre o de baixo, ó. Tá vendo? Ou seja, ó, eu pulei de linha, né, e mantive a última coluna. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu pulei de linha e eu mantive a última coluna. Certo? E todo triângulo, ele é construído baseado nessa relação. Tá? Outro exemplo, ó. Se eu pegar, vou pegar aqui esse cara aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? São elementos que estão na mesma linha, porque aqui é 4, aqui é 4, em colunas consecutivas. Aqui é coluna 2, aqui é coluna 3. Pela relação de Stiefel, eu sei que vai dar o elemento que está embaixo. Então, toda vez que eu somo 2 elementos, o resultado vai ser o elemento que está na linha de baixo, na última coluna, né? Certo? Então, aqui, ó, eu pulei de linha, eu fui para a linha 5 e mantive a última coluna, que é a coluna 3. O que isso tem a ver na hora da construção? Tem tudo a ver, né? Porque para eu construindo, ó, se eu fosse construindo o triângulo de Pascal, observa o seguinte, ó. Por exemplo, se eu pegar 3 mais 3, ó, vai dar o 6, tá vendo? Né? Se eu pegar aqui o 10 com o 5, vai dar o 15. Né? Relação de Stiefel. Se eu pegar o 6 com o 15, vai dar o 21. Tá vendo? E assim por diante. Como é que eu construo, então, este triângulo? A construção dele vai ficar... Eu vou usar a relação de Stiefel. Eu sempre começo com 1 e termino com 1, tá? Então, ó, essa aqui é a linha 0. A próxima começa com 1, termina com 1. A próxima começa com 1, agora eu vou começar a somar. 1 mais 1 dá 2. Termina com 1. A próxima começa com 1, ó. 1 mais 2, coloca embaixo, 3. 2 mais 1, coloca embaixo, 3. Termina com 1. Começa com 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Termina com 1. E assim por diante, tá? Então, você vai usando a relação de Stiefel para construir. Então, aqui vai ficar 5. 6 mais 4, coloca embaixo, 10. 6 mais 4, coloca embaixo, 10. 4 mais 1, coloca embaixo, 5. Termina com 1. Começa com 1. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. Termina com 1. E assim por diante, tá? E aí você vai cair nesse triângulo numérico aqui, tá? E é assim que você faz a construção. Beleza? Bom, vocês lembraram? Voltar para a folha. Beleza. Então, aí esse triângulo, pessoal, ele tem algumas propriedades, tá? Essa aí que o Augusto lembrou. Então, ó, a soma dos elementos da linha, tá? Eu tenho 3 propriedades importantes, pessoal. A soma dos elementos de uma linha, a soma dos elementos de uma coluna e a soma dos elementos de uma diagonal. Então, linha, coluna e diagonal. A soma dos elementos da linha sempre vai ser uma potência de base 2. E o expoente é a posição da linha. Tá? Então, a linha 0, a soma dos elementos, 2 elevado a 0, que é 1, né? Tá vendo? Ó? A soma dos elementos da linha 1, né? Porque agora eu estou na linha 1, eu não estou na linha 2, hein? Lembra que eu comecei com 0. Eu estou na linha 1. A soma dos elementos dá 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Esse 1 aqui é a linha que eu estou. Tá? A soma desses elementos aqui, ó, vai ser o quê? 2 elevado à linha que eu estou. Estou na linha 2. Então, 2 elevado a 2 que vai dar 4. Se você somar aqui, vai dar 4.
certo? Aqui, ó, a soma desses elementos, eu sei que vai ser 2 elevado a 3, que vai dar 8. A soma desses elementos, eu sei que vai ser 2 elevado a 4, que vai dar 16, tá? Então, se eu quiser generalizar aqui, ó, a soma dos elementos de uma linha N qualquer, vai ser 2 elevado a N, certo? Sempre uma potência de base 2. Essa propriedade é uma das mais importantes, tá? Além da relação de Stiefel, né? Então, aqui a formulinha é essa, tá? A soma dos elementos da linha N, 2 elevado a N. Beleza? Bom, aí eu tenho outras propriedades, tá? Eu tenho uma propriedade aqui para a coluna. Tá? No caso aqui, ó, eu somei todos os elementos, tá? Essa formulinha aqui, ela soma todos os elementos de uma linha. Nessa propriedade, aqui, ó, eu vou somar os elementos de uma coluna, mas uma hora eu vou parar, tá? Se eu somar esses elementos, o resultado vai ser o elemento que está na linha de baixo na próxima coluna. Tá? Então, ó, parei aqui. A soma até aqui, até o último elemento onde eu parei, a soma vai ser igual ao elemento que está na linha de baixo da próxima coluna, que no caso é o 21, tá vendo? E é verdade, ó. Você somar tudo isso aqui, vai dar 21. Outro exemplo, ó. Vou pegar aqui, começar nessa coluna. Tá? Vou somar esses elementos. Vou parar aqui no 20. Então, até o 20, a soma deu quanto? Vai dar 35, que é o elemento que está na próxima linha da próxima coluna. Certo? E assim por diante, tá? Por exemplo, se eu somasse aqui, ó, 1 com 6, ó. 1 com 6 dá 7, que é o elemento que está na próxima linha da próxima coluna. Ok? Então, essa propriedade aqui é para a soma dos elementos da coluna. Beleza? E tem um também para a soma dos elementos da diagonal. É quase parecido com esse aqui das colunas. Só que agora eu vou somar elementos da diagonal. Bom, o que diz essa propriedade? Se eu pegar, começar aqui, ó. Tá vendo que eu sempre começo aqui na observação, tá? Vou voltar aqui, ó. Tá vendo que a coluna, ela sempre começa com 1, né? E a diagonal também, né? Porque a diagonal eu vou começar por aqui, né? E a coluna eu começo por aqui, né? Então, sempre começa, tanto a diagonal quanto tanto a coluna quanto a diagonal, ela sempre começa com 1. Então, aqui, se eu somar os elementos desta diagonal, tá? Eu vou parar no 15. O resultado vai ser o número que está logo abaixo, tá? Ou seja, é só pular de linha. Então, pessoal, basta você saber qual é o último elemento. Porque daí, ó, você saber a linha que está o último elemento. Porque daí, ó, você pula de linha aqui e você vai ter este elemento, que vai ser a soma dos elementos desta diagonal aqui. Entenderam? Isso funciona para qualquer caso. Por exemplo, ó, vou somar 1 com 5. Ó, que eu tenho uma diagonal. O resultado vai ser o que está logo abaixo do último elemento, que é o 6. Certo? Dúvidas? Nossa, eu não lembrava disso, mano. Dessa que você não lembrava? Não. E Mas eu lembrava da mais basicona para você montar ela. E tem mais propriedades, viu? Essas aqui são as principais, tá? Essas três. Para que serve o triângulo de Pascal, velho? Da onde surgiu isso aí, mano? Para que serve? Ele serve quando a gente for calcular aquelas produtos notáveis. Sabe quando você tem lá, por exemplo, x mais 2 elevado ao quadrado? Você não tem, você não vai ter lá uma expressão, né? Os coeficientes daquela expressão vão ser elementos do triângulo de Pascal. Então, por exemplo, ó, se eu faço lá, vou pegar aqui um exemplo, tá? Só para você entender aqui. Peraí. Deixa eu interromper aqui rapidamente. Aqui, por exemplo, ó, Augusto. Sabe quando você tem lá a mais b elevado ao quadrado? O que é isso daqui? É o quadrado do primeiro, tá vendo?
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá vendo? Certo? Quem são os meus coeficientes aqui? Ó, os meus coeficientes, 1, 2 e 1. Tá vendo? Que são os coeficientes que estão na linha 2 do triângulo de Pascal, ó. 1, 2, 1. Tá vendo? 1, 2, 1. Se eu quisesse... Ah, verdade. Por exemplo, ó, A mais B elevado ao Lembrei disso cubo. daí. Lembrou? Então, ó, isso aqui seria o quê? Ó? Aí seria A ao cubo, começa com A ao cubo, termina com B ao cubo. Tá? Aí aqui seria 3AB. Lembra do macetinho lá? 3AB. 2 no A, 2 no B, né? Se você fosse desenvolver, você chegaria nisso, né? Quem são os coeficientes? Ó, 1, o 3 e o 1. Ou seja, os coeficientes são os elementos que estão na linha 3, ó. 1, 3, 3, 1. Tá vendo? E assim por diante. Então, isso aqui, o triângulo te ajuda para você, por exemplo, A mais B elevado a 7. Se você fosse fazer na distributiva, ia dar muito trabalho. Então, se você conhece Sim, aqui, verdade, eu lembrei disso daí. você monta ele aqui, você sabe quem são os seus coeficientes, tá? Isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas, lembrar. Beleza? Lembrou? Lembrei. Beleza. Só eu não lembrar também, não. Tá. Então, aqui, só voltar aqui rapidinho. Bom, então, só vou dar um exemplo aqui, ó, de exercícios que podem cair, que envolvam essas propriedades. Então, cadê? Peraí. Aqui. Ó, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, ele me deu aqui uma soma de vários binomiais. Em vez de você calcular um por um e somar, basta você perceber o seguinte, ó, tá vendo que os números de cima são iguais? Então, eu estou somando elementos da mesma linha. Eu começo no 0 e termino no 4, ó. Tá vendo? Ó, aqui é 1, isso aqui é 1, né? Isso aqui também é 1. Então, ao invés de você fazer de 1 por 1, você sabe, opa, peraí, isso aqui, ó, são os elementos da quarta linha do triângulo, ó, tá vendo? Ó? Aqui, 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 tá vendo? Né? O que caracteriza isso? O fato dos números de cima serem iguais e os números de baixo serem as colunas, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, até chegar na coluna 4. Então, isso aqui vai ser o quê, gente? Estou somando elementos da coluna, estou somando elementos da linha 4. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui são os elementos da linha 4. Soma? Quanto que vai dar essa soma? 16, né? 2 elevado a 4, né? Ó, 2 elevado a 4. Tá vendo? Então, ao invés de você calcular 1 por 1 e somar, você já sabe que isso aqui são elementos de uma linha, né? Certo? Outro exemplo. Tá? Aqui eu coloquei os triângulos, né? Só para a gente lembrar das propriedades, tá bom? Outro exemplo. Aqui, ó, tá vendo? Bom, você não vai calcular de 1 por 1, né? Então, se num exercício ele pedir para você calcular uma soma que tem vários binomiais, desconfie que você vai usar alguma propriedade. Tá? Porque aqui, ó, o que acontece aqui? Os números de baixo são iguais agora. Então, se os números de baixo são iguais, ó, eu estou somando elementos de uma mesma coluna. Tá vendo? Ó? Aqui coluna 1, coluna 1, coluna 2, coluna 2, coluna 2. Tá vendo? Ó? Os números de baixo são iguais. E observa que toda coluna ela começa com números iguais. Ó. Tá vendo? Ó, 0, 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Né? Então, ó, começou com 4 e 4. Né? Aí ó,
aqui fica consecutivo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Que são as linhas, né? Linha 4, linha 5, linha 6. Então, eu estou abaixando os elementos, porque eu estou pulando de linha. Mas eu estou mantendo a coluna. Tá vendo? Estou mantendo a coluna e estou pulando as minhas linhas. Certo? E eu parei aonde, pessoal? Eu parei no último elemento. Para eu saber a soma... a soma... Basta você olhar para o último elemento, que nem aqui, ó. Tá vendo? Ó? O último elemento era o 6, não é? O resultado da soma, até chegar no 6, vai ser o elemento que está na linha de baixo, na próxima coluna. Então, basta você olhar para o último elemento. Quem é o elemento que está na próxima linha, na próxima coluna? Na próxima linha seria o 10, na próxima coluna seria o 5. Tá vendo? Então, é só você olhar para o último elemento. Ele vai ser sua referência. Tá? Então, essa soma vai ser uma combinação de 10 em 5. Se você calcular a combinação de 10 em 5, vai dar 252. Tá? Aqui. O que eu estou somando aqui, gente? Estou somando diagonal. Por que eu sei que eu estou somando diagonal? Primeiramente, porque começou com zero aqui embaixo. Tá vendo? Ó? Tá? Então, é um indício, né? E aí, eu estou intercalando. Estou intercalando linha com coluna. Então, ó, eu fui para a próxima linha e fui para a próxima coluna. Do 6 para o 7, eu fui para a próxima linha. Do 1 para o 2, eu fui para a próxima coluna. Do 7 para o 8, eu fui para a próxima linha. Do 2 para o 3, eu fui para a próxima coluna. Então, isso aqui vai dar os elementos da diagonal. Aí, ó, quando eu vou somar elementos de uma diagonal, basta também você olhar para o último. O resultado da soma vai ser o elemento que está logo abaixo. Tá vendo, ó? Então, o último elemento aqui é uma combinação de 10 em 5, tá vendo? Então, eu mantenho a coluna e troco só de linha. Tá? Então, o último elemento é uma combinação de 10 em 5. Então, ó, eu mantenho a coluna e troco só de linha. Então, do 10 foi para 11. E eu mantenho aqui, porque esse elemento, ele está logo abaixo desse aqui, ó. Tá vendo? Então, essa soma vai ser uma combinação de 11 em 5, que vai dar... Ô, Jeff, vai acabar, viu? Só... 462. Certo? Certo. Ok? Tá bom, pessoal. Mano, relembrando isso, velho. Tranquilo. Próxima aula eu faço exercício. Tentem fazer os exercícios de aplicação, tá? Tentem fazer. Tá bom? Aí na próxima aula eu comento eles. Fechou? Falou, fechou. Falou, vou almoçar Jeff. agora, né? Falou, gente. Valeu, obrigado. Falou. Até mais. Dá uma bronca no pessoal agora, né? Porque só veio 2 alunos. Obrigado, viu, gente? Falou. Falou.